A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos estar falando sobre Apocalipse. Muitas pessoas acham complicado esse livro, mas a gente vai começar do começo, que eu creio que fica mais fácil. Algumas pessoas acreditam que muita coisa do Apocalipse falta acontecer, outros acreditam que mais ou menos, e outros acreditam que poucas coisas, e outros já acreditam que já aconteceu tudo. E qual é a verdade nesse meio, né? Que todos falam que são de Deus, mas são doutrinas muito diferentes. Detalhe, não é que não sejam de Deus, mas a interpretação certa de Apocalipse, ela não pode se divergir entre ela. É uma coisa ou é outra. Tipo, ou cumpriu tudo ou não cumpriu. Então não tem como cumprir tudo e não ter cumprido tudo. Então a gente tem que analisar, e a gente vai começar do começo, né? Para saber qual a verdade sobre o Apocalipse. Então nós vamos começar aí, Apocalipse capítulo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ouviu. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, nesses 3 versículos, o que se está falando sobre esses 3 versículos? Está falando que é uma revelação de Jesus, revelação de Jesus Cristo. Então é uma revelação de Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem eram os servos dele, que recebeu a revelação? Eram os discípulos no século I. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aqui a gente tem que ter um certo olhar com mais atenção para o que está escrito. O livro foi dado aos seus servos, mas quando foi escrito o Apocalipse? Ele foi escrito no século I. Uns afirmam que é antes da destruição do templo em 70, e outros afirmam que é depois. Mas sendo antes ou depois, foi no século I. E diz que era breve os acontecimentos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Então quem foi notificado? João. João que recebeu a mensagem. Aí, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, em 3 versículos, a gente vê breve, no versículo 1, né? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e no versículo 3, que o tempo está próximo. Então, a carta era uma mensagem de Deus, da revelação de Cristo, que foi dada para João falar para os discípulos de Deus ali. Que algo iria acontecer em um tempo curto, em breve tempo, em um tempo próximo. Próximo de quem? De quem recebeu a mensagem. E quem foi que recebeu? Porque nós estamos com a mensagem, né? A Bíblia. Mas quem foi que recebeu? Vamos ver. Versículo 4. João esse é craseado, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então tinham 7 igrejas. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai.
A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, até aqui, o que ele está dizendo? Que João estava encaminhando as 7 igrejas da Ásia. E que igrejas são essas? Até agora não fala. Ele vai falar, mas é mais à frente. Mas ele fala, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, não é na América, não é na Europa, era na Ásia. Havia 7 comunidades na Ásia que elas deveriam receber essa mensagem. Então, ele estava escrevendo aquelas comunidades, as igrejas, ao conjunto de vidas que se reunia ali. E aí ele vai dizer que vem, dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então ele está falando que vem da parte de Deus aquilo dali. Aí no versículo 7 diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Muitas pessoas dizem assim, Jesus virá e todo olho vai ver. Mas quando nós lemos o texto, por completo, ele diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Quem foi os que transpassou? Foi o que furou Jesus. Jesus foi morto numa cruz e foi pregado, então ele foi furado. Então, alguns ali, pelo menos, iriam ver. Aí a gente vê que tem algo que aponta para aquela época. Porque no versículo 1 diz que é breve. No versículo 3 diz que o tempo está próximo. No versículo 7 diz que todo mundo vai ver até quem furou ele. Então os acontecimentos escritos apontam para algo ali naquela época. Mas o que aconteceu naquela época? A gente vai começar a ver. Mas eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, até quem furou ele. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, os acontecimentos, eles estão apontando algo para aquela época. Versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, eles estavam aguardando algo para breve. E o que eram os acontecimentos de Apocalipse? Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Então, eles estavam passando uma tribulação, observe. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando João escreve, ele está na ilha de Patmos? Não. Então aqui a gente tem que começar a prestar atenção. Não, mas está escrito. Não, calma aí, a gente tem que prestar atenção. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Então, quando ele está escrevendo, achei-me lá. Ele não fala, estou aqui, na ilha de Patmos. Não, achei-me lá. Ele já tinha saído. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Observem que quando ele se refere à igreja não tem nome, igreja tal, eram comunidades que viviam em cidades. A igreja de Jesus, ela não tem nome, biblicamente falando, ela não tem nome. Alguém pode falar, é a igreja de Jesus, é a igreja de Deus, mas ela não é uma placa, igreja tal, e quem não fizer parte, não faz parte da igreja, não é isso. Então aqui eram 7 comunidades que estavam onde? Na Ásia, né? Como disse lá no começo, no versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono.
5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, ele tinha que comunicar aquelas 7 comunidades. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então ele viu um candeeiro e viu como alguém como filho do homem. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Então, os cabelos dele era branco como a lã, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele estava tendo uma visão de alguém ali, como o filho do homem, que o cabelo era como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então a gente nota aqui claramente que é Cristo, porque esteve morto, está vivo. Cristo. 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então tinha algo ali para aquelas 7 igrejas que estavam na Ásia. Note que a mensagem era algo para o povo da Ásia. Note que era breve que ia acontecer algo. Estava próximo o tempo. E todo olho iria ver, até mesmo quem furou Jesus, quem transpassou, até mesmo quanto... Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Até a linguagem, tribo, era uma linguagem mais usada, né, naquela época, digamos assim. Hoje alguém pode falar tribo, mas... hoje pode falar cidade, sociedade, mas a gente percebe que é uma linguagem antiga, porque o livro ele foi escrito no passado. Então, o que a gente tem observado em Apocalipse capítulo 1 é que algo aponta para aquela época. Ah, mas eu não acredito. Está escrito. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Próximo de quem? De quem recebeu. E quem recebeu? Foi as 7 igrejas da Ásia. Então, para eles ali, tinha algo próximo. Tinha algo próximo de acontecer. Tinha que acontecer algo. E eles tinham que ter eles tinham que ter as cartas. Por isso que Deus enviou, né? Revelou a João e, entrega a eles. Aí vai lá no versículo 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, a gente percebe claramente que existe algo para aquela época, porque a carta tinha um destinatário. Ela tinha um destinatário. Qual era o destinatário? As 7 igrejas da Ásia. No versículo 11 vai dizer:
dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia. Bom, esse é o capítulo 1 de Apocalipse. Foi lido aí, né? E foi comentado algumas questões que às vezes passa batido. E quando ele escreve, ele fala: achei-me na ilha de Patmos. Ele está escrevendo: achei-me lá. Ele não está lá mais. Que alguns falam: não, João teve a revelação lá e quando escreveu na ilha de Patmos. Não, ele teve a revelação lá, mas ele escreveu fora. Eu achei-me lá. Ele não fala: eu me acho na ilha de Patmos. Na hora que ele está escrevendo: eu me acho na ilha de Patmos, onde estou tendo a revelação. Não, eu me achei lá. Então ele já tinha saído de lá. Que Deus venha trazer entendimento, venha clarear os entendimentos das pessoas, né? Que você divulgue também, para que a gente venha poder espalhar o Evangelho para a glória de Deus. Mesmo que seja um estudo de Apocalipse, mas acaba que é uma evangelização, porque nós estamos falando das coisas de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.